Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 2 de novembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje nós estamos celebrando a lembrança dos nossos antepassados, né? Hoje é dia de finados, né? Um dia que nós vamos colocar esse dia hoje no contexto da nossa jornada de cura da criança interior, tá bom? Já já. Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto base das nossas lições, desse grupo de lições, que é o texto de número 9, o que é a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e restabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões. A disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reserva. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto contigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um só. E assim a unicidade é enfim reconhecida. A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo o caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina num último sumário que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo, para serem devolvidas ao Espírito em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar. Pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, Cristo é restabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora, para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz e, acima de tudo, da tua disponibilidade, né? Ontem a gente viu que o anjo de novembro é o anjo da disponibilidade, é o anjo da disposição, né? Depois até ontem eu corrigi lá e botei anjo da disposição porque fazia mais sentido com o restante da mensagem, né? Mas a ideia é essa, é estar disponível para fazer algo, é estar disposto para fazer algo, tá? Vamos nos regozijar porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isso, o Filho de Deus é um só em nós e através dele podemos alcançar o amor de nosso Pai. Muito bem. A lição do dia é a lição 306. A dádiva de Cristo é tudo o que busco hoje. O que poderia eu querer usar hoje senão a visão de Cristo, já que ela pode me oferecer um dia em que vejo um mundo tão parecido com o céu que uma antiga memória volta a mim. Hoje posso esquecer o mundo que fiz. Hoje posso ultrapassar todo o medo e ser restituído ao amor, à santidade e à paz. Hoje sou redimido e renasço em um mundo de misericórdia e cuidados, de benignidade amorosa e cheio da paz de Deus. A dádiva de Cristo é tudo o que busco hoje, né? Então, as dádivas que recebo na minha vida,
quando me conecto com a consciência crística, é tudo que eu busco hoje. A oração. E assim, Pai Nosso, voltamos a Ti, lembrando-nos de que nunca partimos, lembrando-nos das dádivas santas que nos ofereceste. Vimos com gratidão e agradecimentos, de mãos vazias e corações e mentes abertos, pedir apenas o que Tu nos dás. Não podemos fazer uma oferenda que seja suficiente para o Teu Filho, mas no Teu amor, a dádiva de Cristo é dele. No amor de Deus, a dádiva de Cristo é dele, né? O Teu Filho. Então, é minha e é do outro também. Porque eu vou dar aquilo que eu tenho, né? Basicamente, essa é a ideia aqui. Então, meus amores, que coisa maravilhosa, né? Agora o meu telefone toca. Então, meus queridos e minhas queridas, agora nós passamos para a leitura do texto de Marianne Williamson, do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, texto do dia 306. Gente, é um texto muito bonito, tá? Muito bonito. Eu faço essa cara, eu falo essas coisas pra vocês, porque eu não leio o texto antes de vocês. Eu leio no dia. Eu leio antes, na verdade, porque eu tenho que me certificar de que não tem expressões ou palavras em inglês que sejam difíceis para eu traduzir na hora, né? Mas basicamente eu leio junto com vocês. Então eu acabei de ler esse texto, né? E é muito bonito, né? Então, dar aos outros é um ato de auto-amor. Dar aos outros é um ato de auto-amor, né? Apenas aquilo que eu dou, eu consigo manter. E aquilo que eu retenho será retirado de mim. Eu vou ler de novo. E aí você anota na sua agendinha no dia 2 de novembro de 2023. Apenas aquilo que eu dou, eu consigo manter. E aquilo que eu retenho, quer dizer que eu me recuso a dar ao outro, será tirado de mim. Retirar o meu amor, não dar o meu amor, é um ato de autotraição. E dar o meu amor aos outros é um ato de auto-amor. Hoje eu não focarei somente em mim mesmo, porque a minha salvação está em amar os outros. Que eu não fique obsessivo com as minhas próprias preocupações, quando as preocupações de tantos outros são maiores do que as minhas. Que eu não seja tentado a negar o meu bem, ao negar o meu bem aos outros, né? Então, que eu não seja tentado a reter as dádivas que eu tenho na minha vida, né? Lembrando que a abundância é um fluxo, né? A abundância é um fluxo. A abundância, seja de amor, seja de dinheiro, de prosperidade, de coisas boas, enfim, ela é algo que passa através de mim, né? Por isso que a gente tem que estar no fluxo, né? Nós temos que estar no fluxo da abundância. Isso tem tudo a ver com o fluxo da abundância material, né? Porque você tem que se abrir para que as coisas cheguem através de você para os seus irmãos. Entendem? Não é nem codependente, nem um sacrifício amar os outros assim como eu amo a mim mesmo. Em vez disso, essa é a grande marca da iluminação. A marca mais importante da iluminação. Hoje eu busco amar mais profundamente do que eu amei antes, para que eu possa conhecer a alegria de usar a minha mente para os propósitos que ela foi criada para servir. Então, dar aos outros é um ato de auto-amor. Então, dar amor aos outros é um ato de auto-amor, tá?
Nós podemos começar esse exercício dando aceitação ao outro, tá bom? E dar aceitação ao outro significa respeitar o ponto evolutivo onde ele está e me adequar para ter uma relação com ele que seja congruente com o ponto que ele está e com o ponto que eu estou. Talvez as pessoas que você acha que mais ama, você não aceite. E aí você precisa fazer uma reflexão sobre como começar a aceitar essas pessoas do jeito que elas são, no ponto em que elas estão. Parar de lutar para querer transformar o outro em alguém que ele não é e que talvez ele nem queira ser. Vocês entendem isso? Né? Então é basicamente isso. Comecemos a nossa investigação hoje a respeito do amor como aceitação, né? E você pode também fazer uma investigação a respeito de como está a tua autoaceitação. Em que medida você está se aceitando? Essa é a minha pergunta para você hoje. Mas hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês a respeito do Dia de Finados, né? O vídeo hoje vai sair um pouco mais tarde, porque mais cedo eu fui para Sechonoye para a cerimônia de gratidão aos antepassados, né? Que é uma cerimônia que é feita algumas vezes por ano e que tradicionalmente no Dia de Finados a gente tem. Como eu pratico aquilo que eu ensino, eu não tenho por hábito visitar os túmulos dos meus antepassados, não tenho por hábito, né? Porque eu acredito que meus antepassados são mente-espírito, pra gente usar aqui o termo do Dr. Kenneth Wapnick, né? E eu acredito que a matéria não guarda mais relação com eles. Mas eu fui na cerimônia de finados da Sechonoye, a cerimônia de gratidão aos antepassados. E foi muito curioso, porque eu estava decidindo essa semana se eu ia ou se eu não ia, né, organizando a minha agenda para o feriado, e eu senti um chamado muito grande para ir, né? E a cerimônia é muito bonita. Se você ainda não tiver ido, no ano que vem você pode ir, ou enfim, talvez tenha uma associação local na sua cidade e você possa participar quando tiver oportunamente. Com certeza até o final do ano haverá outras, né? E aí a gente faz uma oração, a gente lê a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, e fazemos uma cerimônia de gratidão mesmo aos nossos antepassados, né? Que é muito bonita e muito tocante. E eu senti a presença dos meus antepassados, né? Eu senti um chamado muito grande para hoje ir agradecer aos meus antepassados, né? Agradecer pela minha vida, agradecer pela ajuda que eu tenho certeza que eu recebo, que vem do plano espiritual, né? Agradecer por todas as coisas maravilhosas que meus antepassados me deram, né? Meus pais, a minha avó, mãe da minha mãe, que ajudou na minha criação, ajudou financeiramente, que foi uma grande fonte de afeto na minha vida, enfim. E também orar por aquelas pessoas do meu convívio que recém passaram para o plano espiritual, como vocês sabem, né? E aí vocês podem estar se perguntando, né? Por que você está falando desse assunto num vídeo sobre a jornada de cura da criança interior? Porque, gente, agradecer aos nossos antepassados, né? E eu não sei se eu já comentei aqui com vocês que eu acho que essa cerimônia ela tem fundamentação no shintoísmo, né?
A Seichonoye, ela é uma mistura de budismo com shintoísmo, com cristianismo. E essa cerimônia, ela tem origem, ela tem suas raízes, melhor dizendo, no shintoísmo, na tradição shintoísta, né? Então, e eu duvido muito que o Bert Hellinger não tenha estudado shintoísmo, porque as coisas que ele ensina, né, nos livros dele, que ele ensinou, que ele descobriu fenomenologicamente, né, e acabou criando hoje o que é um campo de conhecimento das constelações familiares, né, guarda muita relação com o que a gente estuda lá na Seichonoye sobre a gratidão aos antepassados. Então, por que eu quero falar um pouco disso hoje? Porque, em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós somos os nossos pais, né? Então, quando você se olha no espelho, você vê metade seu pai e metade sua mãe, né? Seus pais, por sua vez, eram metade os pais deles, né? E assim sucessivamente. E eu acho que agradecer aos antepassados é uma prática que multiplica as coisas boas na sua vida, as dádivas, porque nós estamos olhando para a metade cheia do copo, né? Então, o copo, como esse que tá aqui, né, que eu deixo aqui do lado, esse copo não tão bonito, ele tá metade vazio e tá metade cheio. E quando eu vou olhar para minha história com os meus antepassados, com as minhas antepassadas, eu vou olhar para a metade cheia do copo. E eu vou me conectar com tudo aquilo que os meus antepassados conseguiram realizar de bom na vida deles e que conseguiu chegar até mim, né? E eu posso olhar para a metade cheia do copo também e entender que aquela metade cheia do copo, ela foi importante para que eu pudesse desenvolver as virtudes que eu ainda não tinha quando eu cheguei aqui no plano físico, né? Na Seichonoye, nós entendemos que os nossos antepassados, eles estão no plano espiritual, estão vivos. Então, quando a gente faz uma cerimônia de gratidão aos antepassados, a nossa intenção, hoje, inclusive nas palavras da preletora, minha amada preletora Rosemary, que eu amo, um beijo, se um dia me ver nesse vídeo, beijo, preletora Rosemary. O que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. Sim, lembrei. Nós queremos, na cerimônia, enviar ondas de amor e de gratidão para os nossos antepassados e para as nossas antepassadas, né? Então, é como se fosse uma estação de rádio que está tocando lá uma música de amor e gratidão e você convida os seus antepassados a se sintonizarem naquelas ondas de amor e de gratidão, né? E eu já tive, assim, tantas provas na minha vida de que esse amor e essa gratidão chegam aos meus antepassados, né? Que se eu fosse contar aqui para vocês, inclusive quando eu comecei há uns quase 20 anos atrás a fazer esse trabalho, há quase 20 anos não, eu comecei a fazer trabalho de constelação em 99, gente, olha só, tem 24 anos, né? Foi um pouquinho depois do curso ter entrado na minha vida, né? E aí é bem essa história de dar o seu amor, né? Então, olha que barato. Você hoje pode dar o seu amor às pessoas da sua família que já estão no plano espiritual, né? Porque dos meus antepassados, eu só tenho vivos aqui mesmo o meu pai. Só o meu pai que está vivo. Todo mundo já foi, né? Todo mundo está no plano espiritual. Né? Os meus avós já foram, meus bisavós já foram, a minha mãe já foi, né? Estão lá no plano espiritual. E eu tô buscando me conectar com esse amor e essa gratidão, inclusive por pessoas que sequer eu conheci. E que sem elas eu não poderia estar aqui na frente de vocês, né?
Na Seichonoye, a gente ouve que quando você entra na Seichonoye, é porque, com toda certeza, um antepassado seu chegou nesse ensinamento antes de você e te puxou. Olha que bonito isso. Talvez não o ensinamento clássico da Seichonoye, porque a Seichonoye ela não é tão antiga assim, ela deve ter tem uns 100 anos a Seichonoye, né? Vai fazer 100 anos ainda, ela é de 1938, se eu não estou enganada. Né? Mas talvez do shintoísmo, talvez do budismo, talvez de um cristianismo mais raiz, né? Então a gente foi lá celebrar hoje, agradecer e olhar para a metade cheia do copo, né? E eu não sei se já aconteceu com vocês, eu imagino que sim, porque nós hoje estamos na lição 306, né, meus queridos? Então eu imagino que isso já deve ter acontecido com vocês. À medida em que a gente caminha na nossa jornada de cura da criança interior, nós vamos olhando para as nossas infâncias, para as nossas dores de infância, para os nossos sofrimentos, para as nossas feridas emocionais, mas nós também vamos olhando para nós mesmos, né? E aí, se a gente for ser bem honesto, a gente vai ver que de repente estamos cometendo com os nossos filhos, com os nossos amigos, até com os nossos antepassados, os mesmos equívocos mentais que os nossos pais, avós, bisavós, cuidadores cometeram. Então, o que isso nos traz? Obrigatoriamente, uma grande compaixão. Vocês concordam comigo? Vai pintar uma compaixão aí. Vai pintar um olhar mais amoroso. Eu vou poder abrir o meu coração. Você pode até não estar convivendo com essas pessoas, porque num movimento muito forte de aceitação, você verificou que o convívio, pelo menos nesse momento, não é possível. Ou não é possível no grau que você gostaria que fosse. Mas eu tenho certeza que hoje o seu coração está muito mais aberto, né? Que hoje o seu coração está muito mais disponível para ofertar o seu amor para os seus antepassados. Que hoje você já tem muito mais entendimento, né? Hoje você pode olhar para os seus pais e pensar assim: em boa medida, os meus pais tiveram que me criar enquanto eles estavam rodando o sistema de pensamento do ego, sei lá, 99% do tempo. E isso é muito doloroso, gente. Estar na mente egóica é muito doloroso. Estar na mente egóica é estar no medo, é estar no julgamento, é estar na crítica, na competição, no ciúme, na inveja, na comparação, na escassez. Estar no sistema de pensamento do ego é estar, parafraseando o Tom Wakechild, separação, falta e medo. Eu tô olhando para o mundo e vendo separação, vendo falta e sentindo medo. É estar na tríade ímpia. Pecado, culpa e medo, né? Mas de alguma maneira, alguma semente que os teus pais plantaram, alguma semente que você recebeu dos teus pais, dos teus avós, de alguma maneira essa semente chegou em você. Talvez até de um antepassado que hoje seja um guia espiritual seu e que você não tenha conhecido. De alguma maneira essa semente trouxe você até aqui, né? E isso é maravilhoso. E minimamente nós temos que agradecer por isso, né? E eu tô olhando aqui pra baixo porque vocês já sabem quem é que tá aqui, né, gente? Ó quem é que tá aqui, que não me larga, ó. Tá? Que eu não posso ficar sem, tá? Então por isso que eu tô olhando pra baixo, porque esse ser aqui não me permite
não me permite ficar só, tá? Então, eu tenho que agradecer muito por isso, né? Porque eu tô tendo nesta vida, nesta existência, em pleno 2023, eu estou tendo a possibilidade de alcançar a consciência crística. Alcançar um nível de consciência de quinta dimensão, estando na terceira dimensão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu aprendi na Seichonoye. E que depois eu fui aprender novamente com uma fundamentação um pouco mais científica, digamos assim, se posso assim falar, quando eu fui estudar o sistema do Theta Healing. Se você está se iluminando hoje, se você está curando a sua criança interior hoje, se você está se perdoando hoje, se você está se perdoando o seu mundo hoje, se você está perdoando a sua infância hoje, se você está perdoando os seus pais hoje e você está fazendo tudo isso porque você precisa, não é pelo outro, você está fazendo isso por você, porque isso é uma necessidade imperativa para você alcançar essa mentalidade de quinta dimensão chamada mentalidade do Cristo, consciência crística. Então você está iluminando 7 gerações acima da sua família e 7 gerações abaixo. Uau, isso é muito bônus, né, gente? É muito bônus, né? Hoje eu fui lá e eu fiz os registros espirituais dos meus familiares, né? Fui até vovó, bisavó. Botei lá o nome da minha mãe, o nome da minha avó Amélia. Orei, senti a presença delas, mandei o meu amor, vibrei amor, mandei amor para as pessoas que deixaram a minha vida agora recentemente e no ano passado, né? Meu padrinho faleceu no ano passado, a sogra da minha irmã faleceu no ano passado, uma pessoa com quem eu convivi bastante, fiz registro espiritual para eles, né? E aí? Você já pensou nisso? Já pensou nessa responsabilidade? E se for vocêzinho, essa pessoinha que você vai chegar lá no espelho e olhar amanhã de manhã quando você for escovar os dentes? Ah, não! Esperançosamente você vai escovar os dentes hoje antes de dormir, né? Quando você se olhar no espelho. E se for você, o cara que veio para iluminar a sua linhagem familiar, 7 gerações acima de você, 7 gerações abaixo? E se for você? Ah, não, Jaque, isso é muita pretensão. Será? Será? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Com a minha vida espiritual, vocês já sabem disso, óbvio. Vocês podem imaginar. Eu já gastei muito dinheiro. Muito dinheiro. Sabe? Muito dinheiro mesmo. Mas todo o dinheiro que eu preciso para fazer as minhas coisas espirituais, seja comprar um livro que eu pago R$300 no livro, que eu tenho um livro de R$300 importado, R$400, esse dinheiro sempre chega na minha vida. Parece que os meus próprios antepassados, eles dão um jeito disso chegar, né? Então talvez, e essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje aqui e para sua criança interior, talvez você a curar a sua criança interior hoje seja você simbolicamente curar as crianças interiores de todos os seus antepassados. Tá bom? Seja você holograficamente curar as feridas emocionais das crianças de todos os seus antepassados e descendentes. Curar toda a rejeição, o abandono,
as humilhações, as traições, as injustiças. Pensa nos seus antepassados. Eles estiveram em guerras, foram desterrados, passaram por pestes, fome, doença, divórcios, abortos, traições, exclusões. E você está aqui. E se você tiver sido cooptado pelo seu sistema familiar para dar uma boa ajuda nessa cura da sua árvore genealógica? E se? E se os seus antepassados estiverem lá do plano espiritual rezando para você dar certo? Yes! Fazendo uma torcida. Gente, eu já passei por coisas na minha vida. Eu não posso contar aqui porque eu fugiria do tema. Mas eu já passei por coisas na minha vida que eu sei que foi a mão da minha mãe e da minha avó lá do plano espiritual. Mas assim, a mão das duas, sabe? Quando só falta assinar o documento e mandar pelo correio para vocês. Eu passei por uma situação na minha vida que foram elas duas. A minha mãe, ela tinha uma frase que era muito engraçada. Ela falava assim, porque a gente tem que mexer os pauzinhos aqui para isso dar certo. Né? E aconteceu particularmente um episódio na minha vida onde eu tenho certeza, eu tô sendo lembrada aqui que dois episódios em que a minha mãe e a minha avó mexeram os pauzinhos lá do plano espiritual para que as coisas pudessem dar certo aqui e agora. Para mim. Agora, eu já tinha nessa época feito muita constelação familiar, né? Então eu já tinha levado muita cura para elas duas, né? E aí, quando foi em 2016, eu tô olhando para baixo aqui que eu tô catando pulga no Aslan, tá? Porque eu botei o remédio de pulga no Aslan na semana passada, o Revolution, e não fez nem cócega. Tá pulguento. Então, assim, em 2016 eu entrei para Seichonoye e aí eu comecei a enviar muita luz para os meus antepassados, muita cura, muito amor, muita sabedoria, muita iluminação espiritual, né? Eu literalmente coloquei os meus antepassados todos numa egrégora de iluminação, né? Então essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje, né? Hoje, a sua tarefa com a sua criança interior é montar a sua árvore genealógica, tá? Levantar os nomes do maior número possível de antepassados. Avós, avós, pai, mãe, bisavós, bisavós, trisavós, tataravós, tataravós, tios, tias, primos. Levantar e montar a sua árvore genealógica, tá? Eu consegui levantar talvez aí, eu acho que uns 20 nomes. Tinha uma moça hoje lá na cerimônia dizendo que ela conseguiu levantar 100 nomes. Ela levou hoje para a cerimônia 100 registros espirituais nominais, né? Eu consegui muitos nomes, mas eu fiz mais os registros espirituais com os sobrenomes, tá? Então, hoje essa é a sua tarefa. E a sua tarefa também é você se ver da seguinte forma: o trabalho que eu estou fazendo hoje pela minha vida, de cura da minha criança interior, de expansão da minha consciência, é um trabalho que está ajudando a curar 7 gerações acima de mim e 7 gerações abaixo de mim. Vocês podem se perguntar, Jaque, mas você não tem filhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho 2 sobrinhos. E eu tenho certeza que todo o trabalho de cura que eu estou fazendo, inclusive pelos meus antepassados, está ajudando a suavizar o caminho que os meus sobrinhos têm adiante, tá bom? Então, lembre-se hoje que as dádivas de Cristo são tudo o que você precisa buscar, e se você buscar, você vai achar. Se você pedir, você vai receber. E hoje, faça junto com a sua criança interior também uma prece de gratidão pelos seus antepassados, pelas suas antepassadas. Envie luz para eles, leia um texto espiritual, faça uma oração, tá? Não deixe que a coisa fique no mecânico, tá?
lembre-se que sem eles você não teria chegado aqui. E que o que eles não puderam te dar, ou o sofrimento que eventualmente eles imputaram na sua vida, não foi por mal, foi por ignorância. E eu e você estamos aqui juntos, saindo dessa mesma ignorância e fazendo uma escolha diferente, atendendo à proposta do nosso Mestre Jesus Cristo. Irmão, escolhe novamente. Então que hoje você possa escolher novamente em nome dos seus antepassados e antepassadas, tanto aqueles que já estão no plano espiritual quanto aqueles que ainda estão aqui no plano físico. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.